em concurso. O cavalo de Troia também pode ser chamado de Trojan Horse, né? Que o significado da palavra Trojan Horse é cavalo de Troia. Ele é inspirado na mitologia grega, né? Na qual os caras deram um cavalo, né? Para o outro exército, né? E aí o pessoal pensou que era um presente, só que dentro dele existem vários, né? Vários soldados que atacaram o seu batalhão, o seu quartel-general, por exemplo, né? Segundo a mitologia grega. E aí o que acontece? O cavalo de Troia, na parte da informática, é a mesma coisa. Então você, por exemplo, imagina que é algo que vai trazer algum conteúdo relevante para você, só que na verdade ele é o quê? Ele é um malware que vai obter informações privilegiosas, né? Vai fazer com que sua máquina trave ou vai te obstruir o funcionamento do sistema. E aí ele é uma praga que vai ter infinitas funções, beleza? Lembrando que o Trojan Horse, né, ele não é um vírus, ele é uma praga digital, beleza? Porque vírus nós vimos os 3 tipos de vírus que caem. Boot, né, que é a inicialização. Macro, ataca o pacote Office, né? E o vírus de e-mail que vai pegar os seus contatos, vai ficar mandando aqueles e-mails via corrente. Então, o que o cavalo de Troia é? É um programa, um arquivo impostor, que você pensa que é inofensivo, mas a intenção dele é o quê? A intenção dele é prejudicar o usuário, beleza? E aí, o que ele pode ocasionar? Perda de dados, roubo de dados, né? E aí uma coisa que é interessante, ele é parecido com o vírus, porque ele é auto-executável. Por que ele é auto-executável? Porque imagine só, um vírus muito conhecido como cavalo de Troia foi o vírus I Love You, no Dia dos Namorados, né? Então várias pessoas receberam um e-mail, né? Como se fosse um cartãozinho, né? E aí a pessoa era namorado, ou tinha uma paquerinha, ou ficava com alguém, né? E aí foi lá e pensou que aquele cartão era da pessoa, né? E aí clicou. Quando você clicou, automaticamente você instalou para o seu computador, né, um cavalo de Troia. E aí mal sabe essa pessoa que ela poderia estar perdendo os dados, tendo suas informações roubadas. Mas só conseguiu ter suas informações roubadas ou obstruídas porque você clicou, você deu o sim para o vírus, para essa praga digital, né? Então, o cavalo de Troia ele é auto-executável. Uma vez que, por exemplo, eu não tenho namorado, eu não tenho namorada, né? E outra, eu não quero ficar recebendo esse tipo de arquivo não, porque eu sei que a minha companheira, o meu companheiro não ia mandar um e-mail desse para mim. Então você não clica. Então qual que é a probabilidade de você pegar um cavalo de Troia? Mínima, 0. Por quê? Porque você não deu sim para a praga digital. Então, cavalo de Troia é algo que parece inofensivo, mas que por trás dele traz um software malicioso, né? E aí não é só, por exemplo, vírus I Love You, muitas vezes também tem joguinhos, né? Tem propagandas, né? Promoções. Então, tudo que for para ludibriar o usuário, para trabalhar com a inocência dele, pode ser utilizado via um cavalo de Troia. Beleza? Então, vamos ver como é que se cobra isso. Bom, essa pergunta foi para o Tribunal de Contas do Estado do Sergipe, a bancalizadora foi a FGV, para o ano de 2015, para o cargo de analista. Eles cobram o seguinte: um usuário reclamou da lentidão e do comportamento errático de seu computador. Uma análise do equipamento identificou a presença de vários processos maliciosos, né, oriundos de um programa baixado da internet, que o usuário julgava ser apenas um jogo inofensivo. Daqui eu já sei qual que seria o tipo de vírus, mas vamos verificar se ele pergunta mais alguma coisa. No caso, a máquina foi comprometida devido a um phishing? Não, phishing é um ataque, né? Cavalo de Troia? Sim, é o cavalo de Troia. Já vou eliminar aqui keylogger, worm e backdoor. Mesmo que a gente não viu ainda essas pragas digitais, né, eu preciso focar em palavras, assim como a gente fez anteriormente. Qual que é a palavra, né, que eu tenho que focar? Cavalo de Troia, você baixa, você executa, né? E aí ele é um programa que parece ser inofensivo e ele vem camuflado. No caso, ele vem camuflado como? O cara pensou que era um programa de ser um jogo na internet, só que não era um jogo na internet, era um programa malicioso. Então tá aqui a resposta nossa, B. Toda vez que você baixar algum programa que parece ser algo inofensivo, que vai agregar valor e não agrega,
você está com um cavalo de Troia. Por exemplo, você baixou um joguinho e a partir do momento que você baixou aquele joguinho na internet, você viu que seu computador ficou lento, tinha lentidão, sumiu os arquivos, né? Começou por exemplo, ocultar pastas, você pode estar com um cavalo de Troia, beleza? Por quê? Porque você baixou um arquivo que pensava ser um jogo, mas ele não é, beleza? Então, resposta B aí, né? Cavalo de Troia. E aí agora a gente vai para uma praga que é complicada demais, gente. Inclusive ela é utilizada pela maioria dos crackers, tá? Gravem isso aqui porque isso aqui vai cair muito em concurso público, tá? Que é a praga digital chamada worm, tá? Worm significa verme, tá? Ah, professor, o que esse verme faz? Gente, esse verme, ele é que nem um cracker. Qual que é a função de um cracker? Ele vai pesquisar todas as vulnerabilidades de um sistema ou de uma rede de computadores. Uma vez que ele encontrou a vulnerabilidade, o que ele faz? Ele vai atacar essa vulnerabilidade. Ah, professor, eu não lembro o que é vulnerabilidade. Lembra dos princípios, né? Vulnerabilidades são fraquezas, são falhas. E o que o worm faz? O worm, ele vai verificar essas vulnerabilidades, né? E ele vai se duplicar na rede. Então imagine que um computador pegou um worm, por exemplo, né? E aí esse worm vai espalhar por toda a rede. Então, a partir disso, você vai conseguir verificar todas as falhas, não só desse computador que pegou o worm, mas de todos os computadores que estão ligados na rede. E aí tem coisas que eu preciso que você saiba. Ele é diferente do vírus. Ele é diferente do cavalo de Troia. Como assim ele é diferente? Porque ele não precisa desse cara aqui, ó, o arquivo hospedeiro. Imagine só, tá? Você recebeu um e-mail na internet, né? Clique no link para ver, por exemplo, um cartão, uma promoção específica. E aí dentro daquela promoção você baixou um worm para o seu computador, certo? E aí o que esse worm vai fazer? Vai procurar vulnerabilidades, né, do seu computador, vai procurar vulnerabilidades. E aí você passou, por exemplo, né, um antivírus e você detectou, né, que tinha um worm, né? E aí você foi excluir esse worm, beleza? Quando você excluiu esse arquivo que tinha propaganda, por exemplo, você não ficou isento do worm, porque o worm, ele se multiplica pela rede, assim como um vírus. Ele se multiplicou por toda a rede. Só que você excluiu somente daquele computador 1. Todos os outros worms dos outros 9 computadores vão continuar executando. Por que ele vai continuar executando? Porque ele é autossuficiente. Ele não necessita da sua parasita, ele não necessita do seu hospedeiro, beleza? Então o que acontece? Ele não precisa de um outro software para funcionar. Vocês viram como é que essa praga digital é muito ruim, né? Ela pesquisa, ela faz a função de espião do cracker, porque ela explora todas as vulnerabilidades do computador e ela vai se propagando, ela vai se multiplicando de forma muito rápida. E uma vez que você exclui, por exemplo, daquele computador que entrou o worm, você não fica ainda isento dos outros worms. Então você tem que limpar toda a rede, diferentemente de um vírus, que ele precisa do hóspede. Você excluiu aquele arquivo, primeiramente você está eliminado, você está tranquilo, né? Porque você eliminou o vírus. Já o worm, que é o verme, ele vai se multiplicando. Então é muito mais difícil de você trabalhar, beleza? Então o worm, ele tem essa ideia, ele não necessita de um hospedeiro, ele explora a vulnerabilidade e ele se multiplica pela rede de forma muito rápida, beleza? Então fiquem atentos, né? Que o worm vai cair muito em concurso público agora. Por quê? É uma ferramenta, né, um software malicioso muito utilizado pelos crackers, né? Não só como pelos crackers também, né, mas como pelos hackers para identificar as falhas e corrigir isso também, beleza? Então, vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? Dessa vez foi para o MEC, né? A banca organizadora foi o CESP no ano de 2015 para o cargo de analista. Ele cobra o seguinte: acerca de softwares maliciosos e antivírus, julguem o item a seguir. Vírus e worms são capazes de se propagar autonomamente, né? E aí, o que acontece? Ele está perguntando o seguinte, né? Eles conseguem se propagar de forma autônoma? Eles têm vida própria, né? E aí, tá errado, tá? Eu sei que essa palavra é meio que complicada, mas aqui ele está falando o seguinte: o worm, eu sei que ele tem vida própria.
Por quê? Você excluiu o hóspede, você pode ficar tranquilo, porque todos os outros que foram multiplicados pela rede vai continuar funcionando. Já o vírus, gente, ele pode ter 10 cópias. Só que se eu excluir o cara que foi o primeiro a entrar na minha máquina, ele morre. Todos os outros 9, ele morre. Então ele não tem vida autonomamente. Ele não consegue sobreviver sem o seu hospedeiro. É isso que eles estão cobrando. Então essa resposta está o quê? Equivocada, ela está errada, porque somente o worm consegue ter esse tipo de vida. Por quê? Ele é autossuficiente. Então poderia também estar aqui, em vez de estar autonomamente, podia ter autossuficiente. Também estaria errado, porque só o worm, só essa praga digital consegue sobreviver se o seu hospedeiro for, por exemplo, excluído, né? O hospedeiro quem? O cara que entrou com o software malicioso no seu computador. Então, lembre-se, vírus ele precisa do hospedeiro e o worm não precisa do hospedeiro, beleza? Então, vamos para mais uma questão, né? Dessa vez para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Inclusive tem que botar um J aqui, né, gente, ó. TJ, né, Distrito Federal. O CESP foi a banca realizadora do ano 2015 para o cargo de técnico. Ele pergunta o seguinte: acerca de segurança da informação, julgue o item subsequente. Assim como os vírus, os worms propagam-se por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Até então, verdadeiro, né? Em outros programas ou arquivos, de modo a comprometerem os sistemas hospedeiros. Opa, tá? Assim como os vírus, os worms propagam-se por meio da inclusão de cópias de si mesmo. Verdadeiro. Por quê? Ele entrou na máquina, ele vai compartilhando e vai passando para todos os computadores que estão conectados a uma rede. Em outros programas ou arquivos, de modo a comprometerem os sistemas hospedeiros. Aqui ele está falando o seguinte, que ele precisa de um hóspede para poder se propagar na rede. Isso é verdadeiro, gente? Não. O vírus, sim, eu concordo com vocês que precisa do hóspede. Só que o worm, ele é autossuficiente. Ah, professor, o que é isso? Eu não necessito do hóspede para continuar me propagando. Se o cara for lá e excluir o hóspede, né, o worm continua na rede tranquilamente, diferentemente do vírus. O vírus, uma vez que você identificou o hóspede, você vai lá e exclui o arquivo ou o programa que ele está vinculado e automaticamente o que acontece? Você eliminou todos os outros vírus que estiver na sua rede. Então ele não consegue funcionar somente com o hospedeiro, os dois. Né? Somente o vírus. O worm ele tem vida, né? Ele tem vida própria, ele é autossuficiente. Então essa resposta está o quê? Equivocada, está errada, beleza? Então tem que saber a diferença do worm, né? Que o worm ele é um programa que ele necessita, né? Ele necessita do quê? De hospedeiro? Não, ele não necessita de hospedeiro. Quem necessita é o vírus. Ele tem vida própria, ele é autossuficiente. Beleza? E aí a gente vai começar agora a falar sobre uma coisa bem interessante, né? Que é uma nova praga digital chamada de spyware. Spyware significa programa espião. Então eu tenho que focar na palavra espião ou espionagem, tá? Uma vez que falou que é um programa criado e projetado para monitorar atividades de um sistema e qualquer informações coletadas, nós estamos falando de spyware. Vocês se lembram que a gente falou sobre ataques, né? A gente falou um ataque do spoofing, o ataque do sniffers, né? O spyware utiliza uma ferramenta, né? Ou, na verdade, o sniffers, né? Ele pode ser baseado num ataque de spyware. Porque o spyware vai monitorar as informações na rede e vai mandar para o seu atacante. Então a gente entendeu sobre as ameaças e entendemos agora sobre o software que os crackers utilizam, né? Então vamos verificar que tipos, né, de spyware nós podemos ter. Sabemos que spyware ele vai monitorar, né, a rede, de modo que vai coletar todas as informações e vai mandar para o cracker em questão, né? E como que ele consegue monitorar a rede? De duas formas. Eu posso monitorar através do keylogger ou eu posso monitorar através do skinlogger. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, spyware é um programa espião. Ele monitora, né, e envia as informações, né, coletadas para o atacante, beleza? E aí eu posso ter dois.
Eu posso ter o keylogger e o screenlogger. Lembrando que todo programa malicioso, né, o usuário não percebe que tem aquele programa lá dentro, tá? Então o spyware, ele é até mais difícil de se encontrar porque ele é um programa espião, né? E normalmente é só você imaginar o seguinte: quando o cara é um espião, ele se infiltra, né? De modo que é muito complicado de se enxergar. Então muitos antivírus nem encontram um spyware. Então fiquem atentos aí. Spyware é o quê? Um programa espião para monitorar as atividades. E nós temos dois tipos: o keylogger e o screenlogger, né? E aí vamos responder uma questãozinha, né? Para melhorar nosso conhecimento, né? E aí dessa vez foi o TRT, né, de Rio Grande do Sul, a banca usadora foi o FCC, do ano 2015 para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: os malwares são tipificados de acordo com as suas formas de invasão e ou forma de atuação. O tipo de malware que monitora, palavra-chave, monitora, né? Monitora a atividade do sistema invadido e envia as informações coletadas para o invasor bom, decorei as palavras-chave, né? Que o keylogger e o screenlogger são tipos de programas espião que eu consigo, né, monitorar, né? Então ficou fácil de responder. Ah, é adware? Não. É spyware? É o spyware. É o hotkit? Não. É o botnet? Não. É o backdoor? Não. Programa que permite que você monitore, falou em monitorar, né, falou em espionar, né, e mandar as informações para o atacante, nós estamos falando de spyware. Então a resposta correta é B de bola. Beleza? E aí agora a gente vai entender como é que funciona os tipos de programas de espião, né? O primeiro tipo é o keylogger. Tá? O que eu preciso saber, professor Kleber, para sair bem na questão de concurso público quando fala sobre keylogger? Foca aqui, gente. Key, tecla, log, né? Registro. Então, o que seria um programa keylogger? Ele vai registrar tudo que você tecla. Por isso que eu coloquei essa imagem do teclado aqui atrás de um hacker. Então, tudo que você teclar no seu computador, ele vai conseguir armazenar. Então, qual que seria a definição correta de um keylogger? Programa capaz de capturar e armazenar tudo que você tecla, né, no teclado do computador. Então, o keylogger, ele vai armazenar tudo que você digitar, tudo que você teclar. Então, vamos analisar como é que ele cobra essa questão em concurso público, né? E aí mais uma pergunta do Banco Regional do Rio Grande do Sul, no ano 2015, né, para o cargo de analista. E ele fala o seguinte: suponha a seguinte situação: um usuário encontra um pendrive e decide verificar o conteúdo que possui. Há um arquivo denominado jogo.exe, arquivo executável para o Windows. O usuário executa e realmente trata-se de um jogo de cartas que funciona normalmente. Porém, cada vez que é executado, além do jogo, também é executado um software. Caros amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, ao personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua,
mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.